Existe um lugar em sua alma onde o silêncio grita, onde o peso do Brasil se confunde com o peso da sua própria vida. É um lugar de suspiros contidos, de preces que não encontram palavras, de uma esperança cansada que insiste em sobreviver. Esta oração é para este lugar sagrado e ferido dentro de você. Viemos aqui, juntos, para encontrar descanso no colo de uma mãe que conhece a nossa terra e as nossas lágrimas. Se esta mensagem já começa a tocar as fibras do seu coração, eu o convido a se unir a esta corrente de fé. Inscreva-se em nosso canal, comente com um amém e compartilhe esta luz para que o manto de Nossa Senhora Aparecida alcance outras almas que, como a sua, anseiam por consolo e paz. Você sente? É o cansaço espiritual de quem luta batalhas diárias, de quem se esforça para manter a família de pé enquanto o chão parece tremer sob seus pés. É a dor da impotência ao olhar para o futuro dos seus filhos. Um futuro que parece escapar por entre os dedos em um mundo de valores confusos e promessas vazias. Essa angústia que aperta o seu peito, que rouba o seu sono e o faz se perguntar se suas forças serão suficientes para o amanhã. Essa angústia tem um nome. É o anseio por um porto seguro, por uma certeza que o mundo não pode mais oferecer. E é por isso que você está aqui, buscando uma resposta que acalme essa tempestade. Hoje não faremos apenas um pedido, faremos algo muito mais profundo. Através das palavras de um santo pastor, o Papa João Paulo II, que amou profundamente o nosso povo, nós vamos realizar um ato de consagração. Não vamos pedir que Deus tire o fardo, mas que nos dê a graça de depositá-lo no lugar certo, no coração imaculado daquela que é a rainha e padroeira do Brasil. Esta é a promessa espiritual para hoje. Você não sairá desta oração da mesma forma que entrou. Você depositará sua aflição, as incertezas sobre sua nação e sua casa, e receberá em troca uma paz que vem da confiança filial, a certeza de que uma mãe está cuidando de tudo. Pense na imagem dela, pequena, negra, encontrada quebrada no fundo de um rio por homens simples. Aquilo que parecia inútil, fragmentado e esquecido, tornou-se o sinal do mais abundante milagre e o centro da fé de uma nação inteira. A sua vida, a sua família, o nosso Brasil. Talvez você sinta tudo isso como algo quebrado, perdido nas águas turvas da história e das dificuldades. Mas é precisamente no que está quebrado que Deus manifesta a sua glória. A história de Aparecida é a promessa de que a sua restauração e a restauração da nossa pátria pode começar hoje, a partir dos seus pedaços entregues com fé nas mãos da Virgem Santíssima, a restauradora de esperanças. Essa pergunta que ecoa no seu íntimo: será que Deus ainda olha por mim? Será que Ele ainda se lembra da minha nação? É uma pergunta legítima de um coração que sofre. Mas eu lhe afirmo, em nome da fé que nos une, o céu nunca desviou o olhar. Ele nos deu uma guardiã, uma advogada, uma sentinela que vela por nós. A presença de Nossa Senhora Aparecida em nossa história é o selo do cuidado divino, a garantia de que não estamos órfãos. A oração que faremos agora é a nossa resposta a esse cuidado. É a nossa forma de dizer: Mãe, nós sabemos que estás aí. E porque sabemos, confiamos e nos entregamos inteiramente a Ti. Portanto, prepare o seu espírito, não apenas para ouvir, mas para rezar. Permita que cada palavra que será proferida se torne a sua própria palavra, que cada sentimento expresso se una ao seu. Este não é um vídeo, é um santuário, é um espaço sagrado onde você, o céu e a mãe se encontram. Abandone por alguns instantes a necessidade de entender tudo, de controlar tudo. Apenas sinta, confie e entregue. A jornada da sua alma, da angústia à paz, da dúvida à rendição, começa exatamente agora, neste ato de fé, sob o manto azul anil da Senhora da Conceição Aparecida. Respire fundo e venha. Vamos juntos ao encontro da nossa mãe. Agora, permita que o Espírito Santo ilumine as áreas mais profundas do seu coração.
aquelas que você raramente expõe. Quero falar diretamente com a sua alma, que muitas vezes sorri por fora, mas que por dentro carrega um oceano de preocupações silenciosas. Falo daquela ansiedade que chega sem aviso, que aperta o peito e acelera a respiração quando você pensa no dia de amanhã, nas contas a pagar, na segurança da sua casa. Essa inquietação constante, esse estado de alerta que não lhe permite descansar de verdade, é um fardo pesado demais para ser carregado em solidão. Deus vê esse peso em seus ombros e é exatamente por reconhecê-lo que Ele o trouxe até aqui, a este momento de encontro e alívio. Olhemos com honestidade para a nossa nação. O Brasil, esta terra de Santa Cruz, pulsa em seu coração com uma dor que é quase física. A incerteza econômica que ronda os lares, a violência que nos rouba a paz, a divisão que separa amigos e famílias, tudo isso se transforma em uma oração não dita, um gemido da alma. Você assiste às notícias e sente um nó na garganta, pois não enxerga apenas números e estatísticas, mas o reflexo do que seus filhos e netos enfrentarão. Esse temor pelo futuro coletivo é uma forma de caridade, um amor profundo por este povo, e essa dor que você sente é a prova de que seu coração não se tornou indiferente. Junto a essa dor pela pátria, mora o sentimento avassalador da impotência. Você se sente como uma gota d'água tentando apagar um incêndio, uma voz solitária, clamando por sanidade em meio a tanto barulho. Você reza, você se esforça para ser um bom cidadão, um bom cristão, mas ao olhar ao redor, a impressão é que as forças do mal avançam com mais rapidez e organização. Essa sensação de que sua luta é pequena demais diante de problemas gigantescos pode esmagar a esperança e levar ao desânimo. É a tentação sutil de cruzar os braços e pensar que nada mais pode ser feito. E é essa mentira que a Mãe Aparecida quer desmentir em seu coração hoje. E a sua família, o seu santuário doméstico, que deveria ser o lugar mais seguro do mundo. Quantas noites você passou em claro, preocupado com o caminho que um filho está tomando? Com a fé que parece se apagar nos corações dos mais jovens. Você os vê sendo bombardeados por valores que contradizem tudo aquilo que você acredita, e o medo de que eles se percam nesse labirinto confuso é talvez a sua cruz mais pesada. Essa aflição de pai, de mãe, de avó é uma prece contínua, um sacrifício de amor que sobe aos céus, mesmo quando você não tem mais forças para verbalizar o que sente em seu íntimo. Esse combate diário gera um cansaço que não é do corpo, mas da alma, um esgotamento espiritual. É o peso de ter que ser forte o tempo todo, de sustentar a fé dos outros enquanto a sua própria vacila. É a aridez de rezar e, por vezes, sentir que suas palavras não passam do teto, de ir à igreja e voltar com o mesmo vazio no peito. Não se culpe por se sentir assim. A jornada da fé tem seus desertos, e reconhecer a própria sede é o primeiro passo para encontrar a fonte de água viva. Esse cansaço não é sinal de que Deus o abandonou, mas um convite para que você pare de lutar com as próprias forças. Imagine a sua alma como um campo. Por muito tempo, você tentou arar essa terra sozinho, sob um sol escaldante de preocupações e medos. Agora, o campo está seco, a terra está dura e rachada. As sementes da alegria, da paz e da confiança parecem não brotar mais. Qualquer pequena dificuldade se torna uma tempestade de areia que soterra suas esperanças. Essa imagem de desolação interior é real e precisa ser acolhida. Hoje, a Senhora Aparecida, a estrela da manhã, vem para trazer o orvalho do céu sobre este seu campo, para amolecer a terra do seu coração e prepará-la para um novo plantio, uma nova colheita de graças. E talvez, em meio a tudo isso, você sinta até mesmo culpa. Culpa por não ter mais fé, por sentir medo, por não ser o pilar inabalável que todos esperam que você seja. Você se compara com outros que parecem tão serenos e confiantes e se sente menor em sua espiritualidade. Deixe-me dizer-lhe algo com toda a certeza da fé. Esse sentimento não vem de Deus. O Senhor não o acusa pela sua fragilidade.
ele o acolhe. Sua honestidade em reconhecer sua pequenez é o que mais atrai o olhar misericordioso do Pai. Os santos não eram aqueles que nunca caíam, mas aqueles que sempre se levantavam, amparados pela graça. A dor que você carrega tem um som, um cheiro, uma textura. É o silêncio pesado dentro do carro, voltando do trabalho. É o gosto amargo da decepção com pessoas e situações. É a sensação de estar andando sobre cacos de vidro, medindo cada passo para não se ferir ou ferir os outros. É um estado de vigília constante, uma armadura que você veste ao acordar e só tira quando desaba na cama, exausto. Reconheça esses sinais. Dê um nome a eles. Não os esconda mais, nem de si mesmo, nem de Deus. Pois somente aquilo que é trazido à luz pode ser curado, e somente o fardo que é reconhecido pode ser entregue. Saiba que você não está sozinho nesta travessia. Neste exato momento, enquanto você ouve estas palavras, milhares de outros corações brasileiros se conectam a esta mesma dor. Há uma mãe em outro estado rezando pelo filho, um pai desempregado pedindo por providência, um jovem buscando um sentido para a vida. Vocês formam uma nação de joelhos, um exército silencioso de almas aflitas que, unidas em um só propósito, têm o poder de mover o coração de Deus. Sua lágrima solitária hoje se une a um rio de preces que deságua aos pés da padroeira do Brasil. Toda essa angústia, todos esses medos pela pátria, pela família, pela sua própria alma, formam nós. Nós apertados, complexos, que quanto mais tentamos desatar com nossa lógica e nossa força, mais eles se apertam. O nó da crise financeira, o nó de um relacionamento quebrado, o nó da enfermidade, o nó da incerteza política. São emaranhados que paralisam a nossa vida e nos roubam a liberdade de filhos de Deus. A sabedoria espiritual não consiste em ter a habilidade de desatar esses nós, mas em ter a humildade de entregá-los nas mãos de quem é especialista em desfazer o que para nós é impossível, a Virgem Maria. Portanto, olhe para toda essa dor que reconhecemos juntos. Não a despreze. Ela é o seu ponto de partida. É a sua terra santa, é a sede que o fez buscar a fonte, é a sua pobreza que hoje atrai a riqueza do céu. Essa dor, acolhida e não amaldiçoada, torna-se a sua mais autêntica oração. O clamor que rasga os céus e atrai o olhar compassivo da mãe. Ela escuta o seu gemido, ela vê a sua aflição. E agora, com o coração aberto e consciente da sua necessidade, você está pronto para o próximo passo. O passo da entrega, da rendição total e confiante. Agora, com o coração consciente de suas feridas, mas também aberto à graça, convido você a entrar no momento mais sagrado desta nossa jornada. Não serão mais as minhas palavras, mas as palavras de um santo, o Papa João Paulo II, que se ajoelhou diante da imagem de Aparecida e, com a alma transbordando de amor filial, consagrou a ela o nosso Brasil. Farei a sua oração ser a nossa oração. Feche os seus olhos, se puder, ou fixe o seu olhar em uma imagem sagrada. Respire fundo. Esvazie sua mente das distrações e permita que sua alma reze junto conosco, em um só coro, em uma só entrega. Este é o momento em que o céu se inclina para escutar o clamor do seu povo. Vamos começar. Repita em seu coração: Senhora Aparecida, mulher reveladora do rosto materno de Deus, mãe da Igreja e nossa mãe. Sinta a profundidade disso. Em um mundo que tantas vezes nos apresenta um Deus distante ou um juiz severo, Maria nos revela a sua face de ternura, de misericórdia infinita, de um amor que acolhe antes de julgar. Ela é a prova de que Deus nos ama com um amor de mãe, um amor que nunca desiste, que sempre espera e que corre ao nosso encontro quando nos vê de longe, voltando para casa. Hoje, pedimos para ver a Deus através do seu olhar, para sentir o seu abraço através do seu manto protetor. E com essa certeza, ousamos dizer: a vós, com filial devoção, consagramos a nossa vida. Pense no que isso significa. Consagrar é tornar sagrado, é separar para Deus. Neste momento, você está entregando a ela as chaves da sua existência.
seus planos, seus sonhos, seu passado com suas feridas, seu presente com suas lutas e seu futuro com suas incertezas. Você está dizendo: Mãe, a minha vida não me pertence mais. Ela é vossa. Guiai os meus passos, orientai as minhas decisões, usai-me como um instrumento para a glória do vosso Filho, Jesus. Fazei de mim um reflexo do vosso amor no mundo. Continuamos a nossa entrega, expandindo o nosso coração. Consagramos as nossas famílias, para que nelas reinem o amor, a união e o respeito. Agora, traga à sua mente, um por um, os rostos daqueles que você mais ama. Seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos. Coloque cada um deles com seus nomes, suas histórias, suas dores e alegrias dentro do Imaculado Coração de Maria. Entregue a ela as discussões que ferem, as distâncias que se criaram, as preocupações com a saúde, as dificuldades financeiras. Peça que ela refaça os laços, cure as memórias e transforme o seu lar em uma verdadeira igreja doméstica, um cenáculo de amor e oração. E não paramos em nossa casa, pois nosso amor transborda para a nossa pátria amada. Consagramos os destinos da nossa pátria, para que a fé e a honestidade sejam os fundamentos de sua grandeza. Visualize agora o mapa do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Entregue a Nossa Senhora os palácios dos governantes e as favelas dos esquecidos. Entregue a ela a Amazônia que queima e o sertão que clama por água. Peça que ela quebre as correntes da corrupção, da injustiça e da violência. Que ela suscite líderes segundo o coração de Deus e converta os corações endurecidos. Que o Brasil volte a ser, de fato, a terra de Santa Cruz. Neste ponto, a Virgem Maria, recebendo a nossa entrega, nos olha com a mesma ternura com que olhou os serventes nas bodas de Caná. Ela vê nossas talhas vazias, a falta do vinho, da alegria, da paz, da esperança em nossa nação e em nossas famílias. E como naquela festa de casamento, ela se volta para o seu filho, o único que pode transformar a nossa realidade, e nos diz a mesma instrução: o segredo para o milagre. Fazei tudo o que ele vos disser. Esta frase, registrada no Evangelho de João, é o pilar da nossa rendição. A solução já nos foi dada e passa por obedecer a Jesus. Entenda a profundidade disso. Render-se a Deus não é um ato de fraqueza ou passividade, como o mundo prega. É o ato da mais alta sabedoria espiritual. É reconhecer que nossos planos são limitados, nossa força é finita e nossa visão é curta. Render-se é parar de lutar com as ferramentas erradas e permitir que o mestre da vida assuma o controle. É como o soldado ferido que confia no médico para fazer a cirurgia. É a sabedoria de quem para de remar contra a correnteza e permite que o vento do Espírito Santo guie o barco da sua vida para o porto seguro. É a verdadeira fortaleza. Enquanto mergulhamos nesta entrega, talvez o seu coração se lembre de alguém que está precisando desesperadamente ouvir esta mesma mensagem. Alguém que você ama e que também se sente perdido, sobrecarregado, sem esperança. O consolo que você está recebendo agora não é apenas para você, é para ser transbordado. Pense com carinho em quem precisa destas palavras. Ao final desta nossa oração, considere compartilhar este momento com essa pessoa. Será o seu jeito concreto de obedecer ao mandato de Jesus, de ser um canal da graça e de dizer a essa alma ferida: você não está sozinho, a Mãe está cuidando de nós. Retomando as palavras do Santo Padre, ampliamos ainda mais o nosso coração. Consagramos os pobres e os sofredores, os nossos irmãos marginalizados, para que encontrem em vós o conforto e a esperança. Unimos agora o nosso sofrimento pessoal
ao grande sofrimento do nosso povo. Os desempregados, os doentes nos hospitais, os moradores de rua, as vítimas da violência, os idosos abandonados. Que a nossa oração seja a voz deles. Pedimos, Mãe Aparecida, que o seu olhar de predileção se volte para eles. Que através de nós e de tantos outros, a sua caridade chegue a eles de forma concreta, com pão, com dignidade e com amor. E consagramos também a nossa própria fragilidade. Mãe, eu vos consagro a minha inconstância, os meus pecados, a minha falta de fé. Sim, entregue a ela a sua parte quebrada, aquela que você esconde de todos. Assim como ela recebeu em seus braços o corpo ferido e sem vida de seu filho no Calvário, ela também recebe a nossa alma ferida pelo pecado. Ela não nos rejeita por causa de nossas quedas. Pelo contrário, é a nossa miséria que atrai a sua misericórdia. Ela é o refúgio dos pecadores, a advogada nossa, pronta para nos defender e nos apresentar ao Pai, purificados e renovados por seu amor. Seguimos rezando pela alma da nossa nação. Consagramos a Igreja do Brasil, os seus pastores e ministros, os religiosos e religiosas, e todo o povo de Deus. Pedimos, Rainha dos Apóstolos, que proteja a nossa fé católica, que guarde nossos padres e bispos na fidelidade ao Evangelho, que suscite santas vocações sacerdotais, religiosas e matrimoniais, que fortaleça as nossas comunidades, para que sejam verdadeiros faróis de luz em meio às trevas do mundo. Que a fé do nosso povo, simples e devota, seja sempre preservada e alimentada pela verdade, e que o Brasil jamais se esqueça de suas raízes cristãs. Imagine agora, de forma muito concreta, o seu famoso manto azul. Veja-o não como um tecido, mas como uma abóbada celeste, um escudo espiritual. Este manto está agora sendo estendido sobre você, sobre a sua casa, sobre toda a nação brasileira. Sinta o toque suave deste manto. Ele acalma a sua ansiedade, silencia as vozes do medo e da acusação. Debaixo deste manto, as tempestades do mundo podem até rugir lá fora, mas aqui dentro há segurança, há calor, há a presença silenciosa e poderosa da Mãe. Permaneça neste refúgio sagrado por um instante. Respire a paz deste lugar. Você está guardado, protegido. É neste lugar de entrega e proteção que a palavra de Deus se cumpre em nós. O Salmo 55 nos diz: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Ao lançar o nosso fardo, a nossa vida, a nossa família e a nossa pátria nas mãos de Maria, estamos, na verdade, entregando tudo ao próprio Senhor, pelo caminho mais seguro e maternal. A consequência imediata dessa entrega é o sustento. Ele não promete remover o problema instantaneamente, mas garante que não cairemos sob o seu peso. Ele nos sustentará. Ele será o nosso amparo, a nossa força, o nosso chão firme no meio do terremoto. Portanto, com o coração agora mais leve, declaremos a conclusão desta nossa entrega. Hoje eu renuncio à ilusão do controle. Hoje eu abandono a necessidade de entender tudo. Hoje eu paro de lutar com minhas próprias forças e escolho livremente confiar. Confiar na vossa intercessão, ó Mãe Aparecida. Confiar na promessa do vosso Filho, Jesus. As talhas da minha vida que estavam vazias, eu as enchi com a água da minha rendição e da minha confiança. Agora eu espero com serena e firme esperança o milagre que somente Ele pode realizar, no tempo dele e no modo dele. Amém. Após o esvaziamento vem o preenchimento. Depois do ato de entrega, vem o momento da consolação. A sua alma, agora aberta e rendida, tornou-se um terreno fértil, pronto para receber o orvalho do céu. Este é o momento em que o Espírito Santo Consolador, o Paráclito, desce suavemente sobre você
para ministrar a paz que o seu coração tanto anseia. Não é uma paz humana, frágil e passageira, mas a paz que vem do alto, a paz que o próprio Cristo nos prometeu. Permita-se agora, em silêncio e reverência, ser alcançado por essa graça. Não tente entender, apenas acolha. O Pai vê o seu coração contrito e envia agora o seu Espírito para ser o seu alívio, a sua força e a sua canção. A primeira verdade que o Espírito Santo sussurra à sua alma é esta: você não está sozinho no meio do seu vale. A Sagrada Escritura nos garante em Isaías 43: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Observe que a promessa não é a ausência das águas, dos rios ou do fogo. A promessa é a sua presença inabalável no meio da provação. Deus não o observa de uma distância segura. Ele entra no fogo com você. Ele atravessa as águas turbulentas ao seu lado, segurando a sua mão. Isso muda toda a nossa perspectiva sobre o sofrimento. Muitas vezes, nossa oração é para que Deus acalme a tempestade ao nosso redor. Mas a maturidade da fé nos ensina a pedir que Ele acalme a tempestade dentro de nós. O milagre, muitas vezes, não é o mar se acalmar, mas a serenidade de Jesus dormindo no barco em meio às ondas. A graça que Deus lhe concede agora não é necessariamente a remoção imediata do problema, mas a força sobrenatural para perseverar, a clareza para enxergar com os olhos da fé e a certeza absoluta de que Ele está no controle, mesmo quando o barco da sua vida parece prestes a naufragar. E quem é a portadora por excelência desta consolação do Espírito? É a Virgem Maria, o primeiro sacrário da história, aquela sobre quem o Espírito Santo desceu e a cobriu com sua sombra. Ela, que é a cheia de graça, intercede agora para que uma nova efusão do Espírito aconteça em sua vida. Como mãe do perpétuo socorro, seu auxílio não é um evento isolado, mas uma fonte contínua de graça. Neste momento, ela está pedindo ao seu esposo divino, o Espírito Santo, que cure as suas memórias feridas, que alivie a sua ansiedade e que preencha cada canto vazio da sua alma com a sua presença de amor e de paz. Convido você a visualizar essa ação da graça. Imagine uma luz suave, quente e dourada, descendo do céu e entrando pelo topo da sua cabeça. É a presença sensível do Espírito Santo. Sinta essa luz descendo lentamente, aquecendo a sua mente, acalmando os seus pensamentos turbulentos e as suas preocupações incessantes. Sinta-a descer para o seu coração, desfazendo os nós da angústia, do medo e da tristeza. Deixe que essa paz divina flua por todo o seu ser, relaxando os seus ombros que carregaram tanto peso e trazendo um alívio profundo que você talvez não sentisse há muito tempo. Permaneça nesta luz. Você está em casa. Agora, ancore a sua esperança em promessas concretas. A palavra de Deus nos afirma em Romanos 8: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo o que lhe acontece é bom em si mesmo. O mal é mal. A dor é dor. Mas significa que Deus é um artista tão perfeito, um Pai tão soberano, que Ele é capaz de pegar até os fios escuros e emaranhados do seu sofrimento, da crise do nosso país, e tecê-los em uma tapeçaria de salvação e glória que você, hoje, não consegue enxergar. Nada foge ao seu plano de amor por você. A mentira mais comum que o inimigo sussurra em meio à dor é a de que fomos esquecidos. Deus se esqueceu de mim, esqueceu do Brasil. Ouça a resposta do próprio Senhor em Isaías 49. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta e não ter compaixão do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, eu não me esqueceria de ti. Se o amor de uma mãe terrena já é tão forte, imagine o amor do Pai do céu, que ainda nos deu sua própria mãe para ser a nossa. Você está gravado nas palmas das mãos de Deus. Ele jamais se esquece de você. E a mãe que acolheu a sua oração de entrega, que agora se volta para você e com toda a autoridade que Deus lhe concedeu, ministra ao seu coração
a solução divina. Ela lhe aponta o caminho para sair do deserto, a chave para o milagre. Com a mesma voz doce e firme que usou em Caná, ela repete hoje, pessoalmente para a sua alma: fazei tudo o que ele vos disser. A consolação do Espírito não é um sentimento passivo, é uma unção, uma capacitação para a ação. A paz verdadeira está intrinsecamente ligada à obediência à palavra de Jesus Cristo. O que Jesus lhe diz hoje? Ele lhe diz: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Obedecer a isso é ir a Ele na oração, na Eucaristia, na confissão. Ele lhe diz: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Obedecer é perdoar quem o feriu, é ter paciência em casa, é servir sem esperar retorno. Ele lhe diz: não se turbe o vosso coração. Obedecer é, ativamente, escolher a confiança em vez do medo, a gratidão em vez da murmuração. A Mãe Aparecida não está apenas o consolando, ela o está formando para ser um discípulo corajoso. O fruto desta consolação e desta decisão de obedecer é a paz. Não a paz que o mundo dá, que depende de circunstâncias favoráveis, de uma conta bancária cheia ou da ausência de problemas, mas a paz de Cristo, aquela que ele declarou em João 14: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. É uma paz que floresce no meio da guerra, uma serenidade que nasce da certeza de quem é o Senhor da história e da sua história. É a tranquilidade de uma criança que dorme segura durante a tempestade, porque sabe que seu pai está no leme do barco. Portanto, receba esta verdade em seu espírito. Você não é mais um órfão perdido na tormenta. Você é um filho, uma filha amada, que foi acolhido, protegido e agora preenchido. O manto da mãe o cobriu, o Espírito Santo o consolou. A ansiedade pode até tentar voltar, as más notícias podem continuar a chegar, mas algo mudou fundamentalmente dentro de você. Uma âncora de esperança foi lançada no fundo da sua alma. Você agora carrega em seu peito a paz que excede todo entendimento, a paz de quem se sabe cuidado, amado e guiado pela Rainha do céu e da terra. A graça foi derramada, a consolação foi ministrada, a paz foi oferecida. Agora, a fé exige uma resposta. A fé não é um sentimento passivo, mas uma decisão ativa da vontade. É o seu sim ao que Deus está realizando em sua alma neste momento. Depois de ouvir, sentir e rezar, chega a hora de decidir, de escolher a confiança em vez do medo, de optar pela esperança em vez do desespero. Este é o ponto de virada, o momento em que você deixa de ser um espectador da sua própria vida espiritual e se torna um protagonista da sua restauração em parceria com Deus. A sua decisão, selada com fé, tem o poder de mover montanhas e de iniciar um novo tempo em sua história. A lei do reino de Deus é clara. A fé sempre precede o milagre. Os muros de Jericó não caíram para que o povo acreditasse. O povo marchou em obediência e fé. E então os muros caíram. Jesus não curou o cego para que ele lavasse os olhos no tanque de Siloé. Ele mandou que o cego se lavasse e, na obediência da fé, a cura aconteceu. A paz que você busca para o Brasil, a harmonia que você deseja para a sua família, a serenidade para a sua alma, tudo isso começa não com uma mudança externa, mas com uma decisão interna, uma escolha firme de acreditar na promessa, mesmo sem ver a sua realização. Por isso, para que esta oração não se perca no ar, mas se ancore na sua realidade, eu o convido a fazer um gesto concreto, um selo físico para a decisão da sua alma. Onde quer que você esteja, peço que coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Sinta as batidas dele, este coração que tanto sofreu, que tanto amou, que tanto se preocupou. Sua mão sobre ele simboliza o seu domínio próprio, a sua vontade que agora se alinha à vontade de Deus. Este gesto é a sua forma de dizer: Senhor, com todo o meu ser, com a força da minha vida, eu agora decido crer e confiar em Ti. E com a mão sobre o coração, eu o convido a proclamar a sua fé. Se for possível, em voz alta,
para que até os seus ouvidos escutem a sua decisão, senão no santuário do seu espírito. Repita estas palavras, não de forma mecânica, mas como um juramento de amor e fidelidade. Vamos juntos. Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil, eu confio em vossa intercessão. Respire e sinta o poder desta afirmação. Você está declarando que acredita na força dela, no amor dela, na sua capacidade de levar a sua causa diretamente ao trono de Deus. Você está abandonando qualquer dúvida sobre o seu poder e o seu cuidado. Confiar na intercessão dela é crer que neste exato momento ela está agindo, que a sua oração não foi apenas ouvida, mas foi acolhida e já está sendo apresentada ao Filho. É a certeza de que a advogada mais poderosa do céu tomou a sua causa em suas mãos. É descansar na convicção de que os nós que você entregou estão sendo desatados, que as portas que pareciam fechadas estão sendo abertas, que a proteção que você suplicou já está sendo estendida sobre a sua família e sobre a nossa nação. Confiar é descansar ativamente no cuidado dela, sabendo que a obra da salvação está em andamento, mesmo que em silêncio e de forma invisível. Agora, complete a sua profissão de fé, pois toda verdadeira devoção mariana nos conduz a Cristo. Com a mesma convicção, declare: Jesus, eu confio em vossa palavra. Esta é a culminação de tudo. Confiar na palavra dele é acreditar que ele é fiel às suas promessas. É crer quando ele diz: eu estarei convosco todos os dias. É aceitar quando ele ordena: não se turbe o vosso coração. É viver segundo a sua verdade, mesmo que o mundo inteiro grite o contrário. Você está entregando sua vida não a uma ideia, mas a uma pessoa viva, Jesus Cristo, o Senhor da história e o Salvador da sua alma. Para selar esta sua decisão de fé, como um soldado que se alista no exército do Rei, faça agora, com reverência e devoção, o sinal da nossa salvação, o sinal da cruz. Faça-o devagar, consciente de cada gesto, em nome do Pai, que o criou por amor e nunca o abandona. Em nome do Filho, que o salvou com seu sangue precioso na cruz, e em nome do Espírito Santo, que habita em você, o santifica e o consola. Este sinal da cruz é um exorcismo contra todo o medo, uma barreira contra toda a desesperança e a renovação das suas promessas batismais. Você pertence a Deus. A partir deste momento, algo novo começou. A restauração pode não ser vista com os olhos do corpo imediatamente, mas no mundo espiritual, uma semente poderosa foi plantada com o seu ato de fé. A paz que você sente agora não é o fim da jornada, mas o alicerce sólido sobre o qual Deus irá reconstruir as áreas feridas da sua vida. Você fez a sua parte. Você se humilhou, orou, buscou a face de Deus e decidiu confiar. Agora permaneça nesta confiança. A mudança começou dentro de você, e a partir deste epicentro de fé, Deus começará a sua obra ao seu redor. Nossa jornada de oração chega ao seu momento de envio, mas o fim deste vídeo não é o fim da graça. Pelo contrário, é o começo da sua missão. A paz que você recebeu, a fé que você professou, não podem ser guardadas apenas para si. A oração que fizemos juntos agora precisa transbordar do seu coração e se tornar um testemunho vivo no mundo. Como os apóstolos que desceram do Monte Tabor, transformados pela glória que viram, você agora é chamado a levar esta luz para a planície da sua vida cotidiana. Cada ação que você tomar a partir de agora pode ser uma continuação desta consagração, um eco do seu sim a Deus. A sua fé, professada no íntimo, agora anseia por se tornar um testemunho visível. Por isso, convido-o a transformar o espaço de comentários abaixo em um grande livro de preces da nação brasileira. Um mural de fé que fortalecerá a todos que o lerem. Não se acanhe. Deixe a sua prece registrada como um memorial. Escreva com toda a convicção da sua alma:
Mãe Aparecida, salva o Brasil e guarda a minha família. Cada comentário que ali for deixado será como uma rosa de ouro depositada aos pés da padroeira. Um ato público que declara que nós, como povo, ainda cremos no poder de Deus e na intercessão de nossa mãe. Se o Espírito Santo o inspirar de uma forma mais pessoal, sinta-se livre para escrever a sua própria declaração de vitória espiritual. Use palavras que brotem da sua experiência neste momento de oração. Talvez você queira escrever: hoje eu libero minha angústia e recebo a paz de Deus. Ou, Jesus, eu confio em vós e em vossas promessas para a minha vida. Que o seu comentário seja a sua bandeira fincada em solo sagrado, o seu marco zero de um novo tempo. Ao ler os testemunhos uns dos outros, seremos edificados e fortalecidos, percebendo que não estamos sozinhos nesta caminhada de fé e esperança. Até mesmo os gestos mais simples nesta plataforma podem ser elevados a um significado espiritual. Ao clicar no botão Gostei, que este não seja um simples algoritmo, mas o seu amém silencioso, a sua concordância de coração com cada verdade que foi proclamada e com cada prece que foi elevada aos céus. Que o seu like seja um ato de fé, um sinal para o mundo de que esta mensagem de esperança tem valor e poder. É a sua forma de dizer, sem palavras, que você crê no poder desta consagração e se une a esta legião de almas que clamam pela restauração do nosso Brasil. Da mesma forma, o seu ato de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações é mais do que um procedimento técnico. É um compromisso espiritual. É a sua decisão de permanecer nesta corrente de oração, de continuar a alimentar a sua alma com conteúdos que edificam a sua fé. Ao se inscrever, você está dizendo: eu quero continuar a lutar de joelhos pela minha família e pela minha pátria. Eu escolho fazer parte desta comunidade de fé que persevera na oração. Juntos, somos mais fortes e a sua presença neste batalhão de intercessão é preciosa e indispensável para a missão que temos pela frente. Finalmente, lembre-se daquela pessoa que o Espírito Santo trouxe à sua mente durante nossa oração. O rosto, o nome, a dor daquele por quem o seu coração se compadeceu. A paz que você recebeu é um dom a ser partilhado. Seja agora um anjo consolador na vida de alguém. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Envie esta mensagem como quem envia um abraço da mãe, um sopro de esperança. Este é o seu primeiro ato missionário após este encontro com Deus. Que a sua partilha seja o gesto concreto do seu amor, levando a luz que brilhou em você para iluminar outras vidas. Fique com Deus e que a bênção da Virgem Aparecida o acompanhe hoje e sempre. Amém.